Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. É melhor falar que é fantástico depois do que antes, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Vou fazer de conta assim que eu estou com alguém aqui na minha frente, sentado na poltrona, aqui no meu escritório. É muito bom ver irmãos aqui, já dando um bom dia para gente. Estou vendo aqui o irmão Lino. Sim, irmão, lembro da transformação total. Foi um momento muito bom junto com vocês. Eu quero dividir nosso tempo aqui em 3, para não ficar muito maçante. E eu quero começar falando sobre o tema Gastando Tudo. Então, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Provavelmente não havia congregação mais problemática do que aquela lá em Corinto. Tantos problemas na primeira carta que Paulo escreveu àqueles irmãos, muitos problemas lá que ele procura resolver junto com eles. Na sua segunda carta, ele continua trabalhando, as coisas parecem que estão melhorando, só que o que são para nós? Primeiro e segundo Coríntios, na verdade, provavelmente são segundo e quarto Coríntios. Na primeira carta, ele menciona uma carta anterior que ele tinha escrito. Em segundo Coríntios, ele menciona uma outra carta que causava tristeza, que não parece que o teor que 1 Coríntios não bate muito bem com aquela ideia. Então, os estudiosos pensam que talvez havia uma outra carta entre as duas que nós temos dentro do Novo Testamento e que essa carta tinha sido, digamos assim, perdido, ou Deus achou melhor não incluir dentro do cânon do Novo Testamento. Pode ser. Se isso é verdade, isso significa que Paulo fez várias visitas e ele escreveu umas 4 cartas para aquela congregação, tentando ajeitar as coisas e fazer com que os irmãos resolvam os problemas, que haja arrependimento, que haja humildade para colocar de lado sua arrogância, sua dificuldade, essas coisas. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela. E assim vocês não vão ter que ficar olhando a minha cara feia, podem até ver o texto um pouco. Vamos ver se isso funciona. É a minha primeira vez aqui de usar esse software, esse site Restream que o Valdizan está usando. Então, vamos ver se isso funciona. Eu falei para o Valdizan que o propaganda que ele mandou com a minha foto, eu falei, eu acho melhor colocar a foto do meu cachorro lá, fica mais bonitinho. Depois eu falei, só que eu esqueci, eu não tenho cachorro. Então, tem que ser eu mesmo, né? Então, abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, quase no final aqui da sua segunda carta, ou quarta carta, se é que nós queremos ver isso nessa questão. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte, olha o quanto que o apóstolo Paulo está se dando aos irmãos lá em Corinto. Outras pessoas talvez teriam lavado as mãos, vocês são muito problemáticos, vocês... se virem, gente, vocês já têm um evangelho, vocês já têm um ensinamento, se virem. Mas ele não faz isso. Ele está lá junto com eles, está para ajudar, está para corrigir, repreender quando for preciso. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, para aquele que está nos visitando, que não é do nosso meio, que não é do nosso povo, da nossa irmandade. O que você vai ver no mundo religioso, você vai pensar, talvez, que é tudo igual. Toda igreja é igual, todo religioso é igual, que o movimento chamado cristão, o cristianismo, o que a gente às vezes chama de cristandade, é uma coisa podre. Mas olha só, Jesus mostrou o caminho e seus seguidores no primeiro século, especialmente entre os apóstolos, colocaram um exemplo para a gente seguir. E tem gente que é diferente. Olha o que Paulo disse aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Ele falou dessa forma. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei
pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Dentro desse contexto, Paulo está falando, está até fazendo uma comparação entre ele e os super apóstolos que tinham entrado em Corinto, que estavam se gabando dos seus credenciais. Provavelmente estavam até levando o seu diploma. Olha, aqui eu sou graduado aqui do seminário não sei qual, e nós temos esse conhecimento, e nós estamos fazendo isso e fazendo aquilo, se gabando. E os coríntios ficavam impressionados com tudo isso. Eles estavam lá na Grécia e participavam daquela coisa da filosofia, em que cada filosofia tinha um cabeça, um pensador. E eles seguiam cada um lado, e por isso que tinha um problema lá em Corinto de eles escolherem um homem ou outro homem para seguir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e coitadinho, tinha aquele aí e diz, gente, eu sou de Cristo. E os coríntios tinham essa tendência, por causa do seu fundo histórico lá da filosofia. E Paulo vai dizer, gente, não pode ser assim. Então, quando entraram lá em Corinto, os superapóstolos, eles se gabando de ser tudo na vida, vocês têm que seguir a gente e, obviamente, tem que entrar também com a sua ajuda financeira para nós também. Paulo vai dizer, tá bom, vamos comparar. Vamos ver como eles são grandões. E o que eu faço por vocês? Eu gasto tudo. Eu não recebo de vocês, eu gasto. Lá em 1 Coríntios 9, ele fez questão de dizer, eu não recebo um tostão de vocês. Não é que era contra o princípio espiritual da palavra de Deus, não. Mas ele falou, no caso de vocês, eu faço questão de não receber para mostrar para vocês a verdadeira natureza do Evangelho de Deus. Então, ao invés de vocês me ajudarem, eu estou gastando tudo que eu tenho para ajudar vocês. E mais ainda, também me desgastarei pessoalmente. Agora, a primeira frase aqui, nesse versículo, é muito interessante. Ele diz, eu faço isso de boa vontade. Ele tinha disposição. Ele estava disposto a gastar o que ele tinha e a se desgastar também para ajudar as pessoas. Às vezes nós vemos pessoas que não têm essa boa vontade, que quando vão ajudar os outros, é por obrigação. Eles fazem de um mau jeito, porque realmente gostariam de estar fazendo outra coisa, ao invés de ajudar. Então, aqui no final do versículo, Paulo vai dizer assim, visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Ele diz, gente, eu estou mostrando para vocês o meu amor por vocês. Vocês não devem corresponder com um amor igual para comigo? Porque o que esses superapóstolos fizeram lá em Corinto foi tentar diminuir a pessoa de Paulo para cancelar a sua influência dentro da congregação, para que eles pudessem ocupar esse espaço. Então, Paulo vai dar o exemplo deles. Eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional. E essa segunda frase aqui diz, por amor de vocês. O português usa a frase por amor de para dizer por causa de, ou a favor de. E é o que nós temos aqui, em termos de linguagem, é muito apropriada essa frase. Porém, na língua original, não tem a palavra amor. Obviamente, Paulo amava os coríntios. Mas aqui a palavra amor não aparece na língua original, língua grega. A ideia é, o que nós vemos na versão fácil de ler, é uma expressão muito boa, pelo bem de vocês, por causa de vocês. Paulo está pensando no bem-estar deles. Então, ele tem justamente o exemplo de Jesus. Como ele tinha falado lá em 1 Coríntios 10, versículo 31, no final, e também
no capítulo 11, versículo 1, que é um parágrafo só, eu tento agradar a todos. Eu procuro ajudar todas as pessoas para que sejam salvas. Ele não queria agradar as pessoas para que as pessoas gostassem dele. Muito pelo contrário. Ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem ser salvas eternamente. E ele diz no primeiro versículo do capítulo 11, gente, imitam o meu exemplo, porque eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo nessa questão. Então, em termos de gastar o que ele tinha, às vezes ele tinha que trabalhar. Eu já vi obreiro de Deus falar, eu não posso fazer mais o trabalho, porque eu tenho que sair do tempo integral e arrumar um serviço. É dentro do seu serviço que você vai servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele não recebia das congregações, ele tocava o seu ofício, que era um fazedor lá de tendas, de acordo com algumas versões. Então ele vai dizer o seguinte, olha, não importa se você está recebendo, se você está trabalhando para ganhar o seu pão de cada dia, nós vamos servir, e vamos fazer de boa vontade pelo bem de vocês. Isso é um desprendimento, é uma disposição de fazer, não importa a situação de vida naquele momento. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, eu estou quase aqui no horário 10h30, vamos dar uma respiração aqui, um pouquinho. Vou tirar aqui até deixa eu ver se eu consigo parar de... Isso, agora sim. Eu quero olhar os comentários, se tem alguma pergunta, algum comentário, uma perspectiva boa aqui, podem falar, estou olhando aqui junto com vocês. Agradeço aí todos os comentários que vocês estão fazendo aqui. Mas é isso que nós temos que ter. Isso é postura não somente de apóstolo, mas de todo seguidor do Senhor Jesus. E temos que ter toda essa mesma disposição, esse desprendimento, essa dedicação. Ou temos que ter esse coração consagrado. Waldizan mencionou no início, antes da gente começar a aula propriamente dito, sobre amar a Deus assim de todo o coração. Coração, no sentido bíblico, é algo muito mais amplo do que nós pensamos em termos de coração. Para nós, coração é o centro da emoção. Então, distinguimos muito bem entre mente e coração. No sentido bíblico, a ideia é muito mais ampla. A ideia coração é o próprio íntimo da pessoa. E muitas vezes inclui a parte do pensamento, a parte emocional e a parte também da vontade. Vontade, o que significa é a parte com que nós tomamos as decisões da vida. Então, o coração engloba todas essas ideias dentro da própria Bíblia e, às vezes, num contexto ou outro, enfatiza uma parte ou outra. Mas coração é uma coisa bem ampla nesse sentido. Ok, vamos partir agora, então, para a segunda parte aqui do nosso coração consagrado. Número 2. Eu vou deixar aqui para vocês, para não entregar as coisas assim antes da hora, né? Vou ver se eu consigo compartilhar mais uma vez. Pronto. Agora eu acho que dá. Isso, o Waldizan está lá nos bastidores, aí, manipulando as coisas, né, de uma forma muito ágil. Então, a gente agradece. Eu tenho todo ano a prática de escolher um tema para mim mesmo. E esse tema se mostra nos ensinos, nas pregações, nas coisas que eu faço, às vezes até dentro da própria revista Edificação, e tem uma coluna lá de falar sobre o tema daquele ano para mim. Não é algo
que eu procuro impor em ninguém, na congregação aqui no Urbanova, nada disso. Mas eu gosto de poder focar a minha atenção durante o ano em alguma coisa. Eu acho que foi no ano passado, eu fiz a coisa mais ampla possível, e para mim era o ano de Deus, a pessoa de Deus, a obra de Deus. Esse ano de 2021, para mim, é o ano da paz. O ano da paz. Então, eu quero enfatizar bastante, e até nas minhas pregações, especialmente no início do ano, eu foquei muito nessa coisa, nessa qualidade da paz. Tanto para mim, porque nós vivemos, nós estamos dentro do mundo inteiro, nós estamos numa situação agitada, difícil, com o lockdown, né, dos governos quase no mundo inteiro, tem alguns que não estão indo nessa direção, e isso tem trazido muita agitação, muito problema, muita coisa dentro do coração que perturba a gente. Então, resolvi declarar para mim mesmo, para o Randall, o ano da paz, e, de alguma forma, também transmitir essa paz para os irmãos e para as pessoas que precisam tanto isso, porque essa situação da pandemia, do lockdown, está realmente perturbando profundamente muitas pessoas, jovens cometendo suicídio, jovens em depressão, além de outras pessoas. Então, como é que nós podemos ter na nossa vida nesse momento e também compartilhar com as outras pessoas a paz de Cristo? Esta semana, para mim, eu estou refletindo sobre o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo está fazendo a sua conclusão. Ele está chegando no finalzinho aqui da sua carta. Eu gosto muito de ver como os livros bíblicos começam e terminam, porque a gente consegue tirar muitas boas lições, muitos princípios e verdades dessas partes que muitas vezes não damos muita atenção. Então, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 16, Paulo diz assim para os tessalonicenses: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Agora, provavelmente vocês vão lembrar que Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses bem cedo no seu trabalho, no seu ministério como apóstolo. Algumas pessoas acham que talvez 1 Tessalonicenses fosse a primeira carta dentro do corpo de cartas paulinas no Novo Testamento. Pode ser, não sabemos. Outros acham que é Gálatas. Enfim. Em Tessalônica, tinha um problema de algumas pessoas esperando a vida de Cristo a qualquer momento. O próprio Jesus tinha falado que ele não voltaria até depois da destruição de Jerusalém. Isso não tinha acontecido ainda. Então, ainda tinha digamos assim, uma folga. Mas Paulo ensinava, sim, a volta, o retorno de Jesus e o fim dessa existência aqui na Terra. E algumas pessoas começaram a pensar, a duvidar, se meu ente querido morre agora, antes da vinda de Jesus, será que ele vai ter a salvação? E Paulo trata de tais perguntas na sua primeira carta. Tinha algumas pessoas que estavam tão convictas da segunda vinda de Jesus, que pararam de trabalhar e ficavam só esperando Jesus voltar. Eu lembro, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, tinha um grupo que tinha a mesma convicção e até colocaram uma data para o retorno de Jesus. Então, todo mundo parou de trabalhar, todo mundo se vestiu de branco, subiu numa montanha lá e ficavam lá, esperando Jesus voltar.
Eu acho que depois de um tempo eles ficaram com fome, tiveram que descer e retomar a vida. Em 2 Tessalonicenses, as pessoas nessa condição estavam dependentes dos outros para comer. Essa semana mesmo eu li sobre um rapaz no Canadá, na cidade de Victoria, que faz 20 anos que ele rejeitou o uso de dinheiro, porque ele acha que o dinheiro é uma coisa maligna. Então, ele vive em boa parte na rua, ele vive sem dinheiro. Agora, como é que ele vive? O pessoal estava até, de certa forma, elogiando ele, assim, de rejeitar esse materialismo, não sei o quê. Mas como é que ele vive? Ele vive pela boa vontade dos outros que trabalham, ganham dinheiro e oferecem para ele. Agora, se você coloca dinheiro na mão dele, ele não recebe. Agora, se você dá para ele um pãozinho, ele come. Está vendo a incoerência nisso? Paulo vai dizer em 2 Coríntios, se alguém não trabalha, não deixe comer. Ele tem que aprender. O cristão tem papel dentro da sociedade e ele deve trabalhar de forma que ele possa suprir as suas próprias necessidades e que ele possa também ajudar aos outros com o que ele ganha. Então, ele vai ser um membro produtivo da sociedade e ele vai ajudar os que não têm. Agora, aqui, Paulo não está falando de uma pessoa, de repente, desempregada, como nós temos muitas pessoas hoje em dia nessa situação, porque o governo fechou quase tudo e todos. Então, muita gente foi mandada embora. Devemos ajudar essas pessoas, sim. São merecedoras da nossa ajuda, porque eles estão vivendo condições além das suas próprias forças. Então, é uma situação diferente. Precisamos ajudar os pobres. Jesus diz que vamos ter sempre os pobres conosco. Então, vamos fazer sempre uma ajuda às pessoas necessitadas. Mas essa não é a situação lá em Tessalônica. Paulo diz, essas pessoas que não têm o que fazer porque não estão trabalhando, qual é o problema? Eles são fofoqueiros, eles estão lá criando problemas entre os irmãos, e isso cria a divisão, cria a facção, cria muito nhenhenhen entre as pessoas e cria os sentimentos ruins entre os irmãos. Então, Paulo diz, tem que haver paz entre vocês. Se você não está trabalhando, rapaz, vá trabalhar. Cada um cuida da sua vida e cada um contribua para que a igreja seja unida. É nesse contexto que Paulo chega aqui no final da sua carta e que ele fala assim, dessa forma, falando sobre o próprio Senhor da paz, lhes dê a paz. O português não gosta muito de redundância, mas não dá para escapar o uso duplo aqui da palavra paz. É uma ênfase da parte de Paulo para os irmãos. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz, em todo o tempo e de todas as formas. Uma coisa que ele quer comunicar aqui, quando ele diz o próprio Senhor, é somente o Senhor que pode dar a paz. É somente quando nós ouvimos a instrução do Senhor e vivemos de forma a contribuir à paz, que nós vamos ter dentro do próprio coração a paz, primeiro a paz com Deus, e isso vai promover a paz entre a família de Deus. Porque Ele é o Senhor da paz. Ele é a fonte da paz. Então, a paz é uma dádiva da parte dele. Nós vamos viver na paz porque nós vamos receber dele. E temos que adequar a nossa vida para que ele possa, de fato, nos conceder a paz. Ele diz também, você pode ter a paz em todo o tempo. O Senhor é sempre o mesmo. Lembra de Hebreus capítulo 13? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Que alívio isso. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos dá tranquilidade,
Porque em tudo que está acontecendo no mundo, nós temos um Senhor que não muda. Isso para nós é grande conforto. A paz do Senhor é constante. Se Ele nos oferece a paz, podemos ter a paz em todo o tempo. Isso significa também de todas as formas, independente da situação. Eu li há algum tempo atrás, as pessoas estão tão desesperadas hoje por causa desse problema do lockdown e da doença. Pense numa pessoa, diz o artigo, que nasceu em 1900. Esse aí foi o caso do meu avô. Ele nasceu em 1901, 1902. Ninguém sabe, porque naquela época não tinha certidão de nascimento. O que eles passaram naquela época? Eles passaram a Primeira Guerra Mundial, em que milhões e milhões de pessoas foram mortas. A Grande Depressão, que em muitos lugares as pessoas passavam fome, estavam na rua porque não tinham emprego. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a ameaça de bomba nuclear. Nós pensamos que hoje a coisa está tão difícil, tão ruim. Então, nós não vimos nada ainda, comparado ao que pessoas no passado já vivenciaram. Eu lembro uma vez, o Valdizan está lá no estúdio, agasalhado, está com o aquecedor ligado. Eu li uns dias atrás uma autobiografia de um irmão nosso, missionário por anos e anos lá na África. E ele contava sobre a sua infância. Foi lá no estado de Kansas, e naquela época não tinha quase nada, as pessoas iam, assim, naquele momento lá e construíam suas casas. Lá não tinha árvores, não tinha nada para construir. Então, eles usavam a terra e grama para construir suas casas. E ele contando como eles passavam os invernos, que eram rigorosos, que eram muito frios. Ele falou, se você acha que você está muito isolado, às vezes nós passamos 3 meses dentro de casa, só com a família, sem ter contato com mais ninguém, porque nem naquela época não tinha muita opção de comunicação, as linhas telefônicas aí caíam, totalmente isolado por causa daquela neve, daquele frio. Isso que era isolamento. Então, você acha que hoje você está sofrendo por não ter contato com as pessoas? Você não viu nada ainda, viu? Então, naquele momento, ele fala como eles viviam com família, jogavam com os brinquedos e aquelas tábuas, né, de jogos. Eles conseguiam se ocupar no seu tempo. E, obviamente, eles também oravam muito, cantavam muito, entre outras atividades espirituais. Eu digo isso para dizer o seguinte: nós podemos ter a paz de Deus de todas as formas. Lembra de Paulo na carta aos Filipenses? Uma das ênfases da carta foi alegria. E onde estava Paulo quando ele escreveu essa carta? Ele estava na prisão. Então, nós podemos ter a paz e a alegria de Deus independente da situação. E, na verdade, a verdadeira paz tem essa natureza. Um versículo em Provérbios que diz que se você falhar, se você fracassar na angústia, no momento da dificuldade, sua força é pequena. Então, se nós não podemos ter a paz, quando parece que as coisas estão ruindo ao nosso redor, que paz é essa? A paz de Deus deve estar conosco em todo o tempo, de todas as formas.
E nesse versículo, olha a segunda frase que ele usa aqui. Ele ainda faz essa oração: o Senhor seja com todos vocês. Na verdade, a presença do Senhor é a nossa paz. Quando temos Deus na nossa vida, todo o resto pode ir para o brejo, nós estamos bem. Foi mais ou menos assim com Jó, apesar dos seus questionamentos, das suas dúvidas, da sua necessidade de ouvir alguma palavra de Deus, ele perdeu tudo e ele disse: o Senhor é bom. Assim que eu entrei nesse mundo, e é assim que eu vou sair desse mundo. Então tá bom. Essa paciência, perseverança, não quer dizer que nós não vamos questionar, que nós não vamos ter que lidar com as nossas emoções e sentimentos. Mas diz que, sim, que lá no fundo, nós temos uma base da parte de Deus que vai nos dar aquela tranquilidade, aquela certeza de que o essencial da nossa vida é preservado, que é a nossa esperança no céu. Um autor disse aqui sobre esse versículo que o autor desejou tudo isso para os seus leitores. Eu digo, e ele falou, e não existe um desejo melhor ou maior do que este. Mas mais do que ser um desejo, aqui nós temos uma oração. E na oração, Paulo está lutando pelos seus irmãos, para que eles tenham essa paz. E aqui, como está vindo como conclusão, é não somente oração, mas é também a conclusão do seu esforço, do seu ensinamento, da sua aproximação aos Tessalonicenses, em que Paulo está trabalhando para ajudar eles a ter na sua vida essa paz. Não é apenas um desejo, é oração e é esforço, é ação da parte dele. E é isso que nós queremos fazer também, junto com as pessoas, para que as pessoas tenham essa mesma possibilidade de ter na sua vida a paz. Ok, vamos respirar, vamos tomar uma água, porque já vamos entrar agora na terceira parte do coração consagrado. Aqui nessa última parte, pelos próximos 10 minutos, mais ou menos, eu quero compartilhar com vocês algumas observações e perspectivas, coisas assim que não tratam especialmente com o texto bíblico, mas umas perspectivas aqui. Alguns dias atrás, trabalhando no Inário Digital, que eu tenho trabalhado já faz 2, 3 anos, eu encontrei um cântico com o título Por uma Grande Missão. Aqui eu tenho um link, talvez eu consiga compartilhar com vocês. Eu não sei se eu tenho a opção aqui dentro do stream de compartilhar esse link junto com vocês. Mas esse hino... A gente pode colocar nos comentários aí, no chat, Redal, se você puder. Eu coloco... deixa eu ver aqui. Se você conseguir colocar lá nos comentários, você pode... Eu estou vendo os comentários, mas eu não estou vendo um campo aqui para eu colocar. Não é no chat. Então, coloca no chat interno, que aí eu coloco aqui no público. Perfeito, perfeito. Foi. Ok, obrigado. Depois, vai ouvir esse cântico. O cântico me tocou bastante pelo seguinte: parece que a referência aqui, em primeira instância, é a vida do apóstolo Pedro,
quando Jesus o chamou, porque fala em termos de ele deixar o barco dele. Mas a nossa missão é bem semelhante. Quando Jesus nos chama, ele nos chama não somente para a salvação, mas também para uma grande missão. E qual é a nossa missão? É a natureza dessa missão é proclamar Jesus conforme o modelo que ele nos deixou, que os apóstolos escreveram a respeito, naquela simplicidade, naquela dedicação. Por que Jesus escolheu aquele tempo? Por que Deus achou que foi plenitude dos tempos naquela época? E não, por exemplo, na nossa, com todas as possibilidades de comunicação, de tecnologia. Por que naquela época? Eu não tenho as respostas, mas uma coisa eu sei. Jesus escolheu 12 homens. E dentro de um período de uns 3 anos, mais ou menos, não sabemos com certeza, Jesus treinou esses homens, deu para eles as condições, a instrução, deixou com eles o Espírito Santo, que nós também temos, e temos o resultado disso dentro da palavra de Deus. Então, nós temos todas as vantagens e mais que Jesus tinha, naquela época, trabalhando com os 12. Ele sem as nossas vantagens, sem as nossas facilidades. Quer dizer, Jesus na maior simplicidade. Simplicidade da fé e simplicidade na sua maneira de trabalhar, um a um, pessoalmente, com esse pequeno grupo de homens. E logo, depois de poucos anos, eles e os convertidos viraram um mundo de ponta cabeça. O evangelho espalhou pelo mundo daquela época. Será que nós não podemos fazer o mesmo hoje, trabalhando da mesma forma? Agora, eu estou aqui na rádio falando com vocês. Eu dou graças a Deus por esse trabalho. E nós podemos ter também um contato muito pessoal dessa forma. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, e eu também trabalho com publicações, com internet, eu não estou desmerecendo esses bons trabalhos. Mas, às vezes, complicamos demais as coisas. Eu lembro em Belo Horizonte, tinha uma senhora que trabalhou com a gente, e ela fazia muito trabalho de rua. E, às vezes, ela tinha que ir em repartição pública do governo e vários serviços. E, vez após vez, ela voltava para o escritório e ela falava assim, o povo diz, por que complicar se pode simplificar? Mas parece que as pessoas têm mais a ideia, por que simplificar se você pode complicar? Porque o mundo complica tanto as coisas. E olha, dentro da igreja do Senhor, nós também muitas vezes complicamos as coisas. No século XIX, nos Estados Unidos, tinha um pregador cantante. Um pregador que, durante as suas pregações, intercalava cânticos. Ele era muito bom no cântico, e ele escreveu vários cânticos, até alguns que nós temos. Ontem traduzi mais um cântico dele e inseri dentro do binário digital, Riquezas de Cristo. O nome dele era Knowles Shaw. E sabe o que ele fez? Ele usou o que ele tinha. Lá na região rural dos Estados Unidos, no século XIX, não tinha quase nada lá, mas ele foi responsável pela conversão de 20 mil pessoas, porque ele usou o que ele tinha. Será que nós não podemos fazer o mesmo? Ele escreveu, talvez vocês conhecem alguns hinos dele. Tem um hino já traduzido há muito tempo, está no Cantor Cristão dos Batistas, aquele antigo, também no Hinário Adventista, conhecido como Ceifando, ou Havemos de Colher. Eu acho que até o Exército da Salvação pegou aquele cântico aí e usou, ou talvez até usa hoje em dia, para ser o seu cântico assim, padrão.
né? Bringing in the sheaf. Havemos de colher, havemos de colher. Assim. E ontem eu escrevi, mas traduzi a letra, sou a videira. Esse irmão escreveu esses cânticos. Nós temos uma riqueza muito grande, um legado muito rico de irmãos que têm escrito, que têm cantado, que nos oferecem todas essas coisas. E eu queria refletir isso um pouco dentro do nosso inário. Mas olha tanto que ele fez com aquela simplicidade dele. O Jardel colocou uma pergunta aqui, eu quero ler, nem li direito. Ele falou assim, perguntou: o desprendimento e as dificuldades são situações que Deus permite em nossa vida para obter um coração purificado? E a ausência de problemas pode enganar nosso coração com a acomodação? Sim, as duas coisas, Jardel. Eu creio que sim. Hebreus capítulo 12 vai dizer o quê? Os sofrimentos que nós temos nessa vida, e lá foi até falando sobre a perseguição por sermos cristãos, vamos encarar isso como disciplina da parte do Senhor, que é um pai amoroso, porque todo pai que ama seu filho disciplina. E é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Deus não causou o vírus. Isso, pelo que falam, talvez seja até uma criação humana, esse tipo de vírus. Não sei. Mas é algo que acontece aqui no mundo. Deus não causou a pandemia, mas Deus está usando a pandemia para nos ajudar, para nos purificar, para nos amadurecer cada vez mais. Agora, se nós não temos problemas na vida, podemos nos acomodar sim e pensar que eu estou bem, onde eu estou, não preciso de mais nada. Não é assim, não. Deus quer que a gente cresça, que Ele quer que nos dediquemos cada vez mais. Ele quer que nos consagremos o nosso coração cada vez mais nesse sentido. Será que tem um áudio dos cânticos no EMIR? Especialmente nos cânticos mais recentes no Inário Digital, tem sim. Tem áudio que nós estamos colocando, e se você não conhece o cântico, você pode aprender escutando o áudio, assim, cada vez mais. Então, o Inário Digital está oferecendo justamente essa opção. Se você quer saber mais sobre o Inário, pode ir para livrobiblico.com, que vai falar a respeito, né, disso. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador,